Cá estamos nós, há várias semanas, a estudar os Mensageiros. Os Mensageiros é o segundo livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, composta de 13 volumes que o Espírito André Luís nos doou através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nesta obra, ele nos mostra como é a vida, como é a vivência no mundo espiritual e nos ensina como nos devemos comportar, como devemos agir, como devemos vigiar os nossos pensamentos quando estamos aqui no mundo material, neste mundo de provas e expiações. O conhecimento do que é o mundo espiritual e estes ensinamentos, a maneira como nos devemos comportar, a maneira de agir, a nossa maneira de vigiar os pensamentos, ajudam-nos e preparam-nos para que depois da morte do corpo, a chegada do nosso espírito à pátria espiritual não seja parecida como a chegada de muitos dos nossos irmãos, especialmente daqueles que andamos a estudar. Então, vamos ao trabalho. O instrutor Aniceto, André Luís e Vicente, a nossa já conhecida equipe, continuava a sua viagem de aprendizado e vivência. Como sabemos, o seu destino é a crosta terrestre. Nesta passagem do livro que estamos a estudar, eles encontram-se, nesta altura, em trabalhos de assistência no posto de socorro chamado Campo da Paz. Então, vamos dar uma breve resenha do capítulo anterior, que foi o capítulo 22 e que tinha o nome de Os que Dormem. Então, naquele capítulo, a equipe chegou a um pavilhão muito escuro, situado numa área com uma extensão de mais ou menos 3 km. No interior desse pavilhão havia espaçosas enfermarias. Silêncio absoluto. Cerca de 2.000 espíritos ali estavam adormecidos. Muitos tinham um semblante horrendo e eram muito poucos os que tinham as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos havia estampado nos seus olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Parecia que tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Alfredo, nós já sabemos que Alfredo era o administrador do posto de socorro do Campo da Paz, informa-os de que tem a colaboração de 80 auxiliares para aquele género de serviço e que cada um só podia cuidar de 5 enfermos, fazendo então somente 400 atendimentos. Portanto, esta foi a história, uma resenhazinha do capítulo anterior, para vocês poderem entrar agora no nosso trabalho de hoje, no nosso capítulo de hoje, que está ali, Pesadelos. Então, enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, Aniceto, com a permissão dele, conduziu-nos aos leitos distantes, onde se albergavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Quer dizer, ali encontravam-se abrigados todos os irmãos que não foram atendidos, precisamente porque Alfredo só tinha 80 trabalhadores para poder ajudar. Portanto, ali estariam mais ou menos 1.600. Precisamos, continua então André Luís, precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, informou Aniceto, sorridente. Ele estava, portanto, nesta altura, estava chegando a hora da prática. Estava chegando a hora de eles praticarem o que tinham aprendido
num curso que fizeram em nosso lar. Como tinham vindo de muito longe, era o momento da prática dos conhecimentos. Continuamos. Acompanhámo-lo, curiosos, conta André Luís, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis daquelas máscaras mortuárias. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor, Aniceto, esclareceu em tom grave. Desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês, referia-se a André Luís e a Vicente, que aprenderam no gabinete do auxílio magnético às percepções em nosso lar, como atrás já falamos. E diz: para ajudar eficientemente os nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Então, indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nestes pavilhões permanecem dentro do mau sono. Nós dizemos, este mau sono é fruto dos desequilíbrios, de pesadelos, de vivências horrendas, coisas densas que nós vivenciamos aqui na Terra antes de partir para a pátria espiritual. E continuamos. Mas teremos, porventura, nas zonas espirituais, os que estejam em bom sono? Interrogou Vicente de modo brusco. Sem dúvida, respondeu Aniceto, solícito. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos, que esperam o repouso noturno com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar de consciência aliviada. Fez uma pausa, como quem estudava o melhor meio de sintetizar, por não perder tempo, e acrescentou: mas esses, referia-se aos de bom sono, não precisam estacionar como filhos da sombra nas construções de emergência de um posto de socorro. Em seguida, Aniceto retomou o fio da lição e continuou: quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos estes irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês, procedamos a observações rápidas. Antigamente, nós dizemos, quando estávamos na carne, na matéria, fazíamos o inquérito anatómico, o exame das vísceras, a pesquisa científica nas células também aparente mortas. Agora, na pátria espiritual, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. E com expressão decidida, Aniceto concluiu resoluto: mãos à obra. Designando André Luís um corpo envelhecido de mulher, recomendou: você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Sinceramente interessado em atender, não reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente, dizia-nos André Luís. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzenta escura que se lhe ia condensando em torno da fronte. Nesta altura, dizemos que André Luís estava a observar as energias malfazejas daquela irmã e que eram bem escurinhas. Sim,
Naquela situação só podiam ser bem escurinhas, como vamos ver mais adiante. E continuamos. A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Reconhecendo que o fenómeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Estupefacto, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Portanto, ele, nesta altura, estava a ler a áurea da nossa irmã. Surgiu uma casa modesta, de cidade humilde. Tive a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, mostrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mates, dizia ele súplice, incapaz de se defender. Nunca, nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando em tom sinistro. Morrerás esta noite. E André Luís continua. Vi o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com a vida mortal, exclamava ele, lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana. Preciso viver para meus filhos. Não me mates por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente. Morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti, que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Rebolando-se no soalho, tornava o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor do Eterno Pai. Quem sabe, poderei auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que te possa ajudar. Não me mates. Não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada, ao ouvir a expressão da virtude, nesta altura o infeliz referia-se à alusão feita ao Eterno Pai, e esta alusão ainda tornou Ana mais nervosa. E continuamos. Tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe, Deus não existe, morrerás, infame. E de súbito crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. O homem expirou sem um grito. Logo após, continua André Luís, vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão, através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei-a parada junto à via férrea. A mulher sondou os arredores, certificou-se do insulamento em que se encontrava e depois a estranha carga sobre os trilhos. Via dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do comboio. Retirando-se apressadamente, reconduzindo o pequeno carro vazio. André Luís não esperou a máquina de ferro. E diz, segui a mulher que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos negros, bandidos de vestes negras. Era ela agora quem acusava a estranha embriaguez de pavor. Sim, nós dizemos, era. Ela, nesta altura, estava acompanhada pelos amiguinhos escurinhos, os amiguinhos daquela hora, os que a tinham ajudado naquele trabalho horrendo. E continuamos.
vencera um pobre homem vigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos que ela própria. Acudam-me, acudam-me, gritava espavorida, e continuava a cena, em que a desventurada, a Ana, golfava súplicas em vão. Senti-me, como espectador, que precisasse movimentar qualquer socorro, diz-nos André Luís. E, graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz, senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições recebidas em nosso lar. Nesta altura, André lembrou tudo o que tinha aprendido. Lembrou-se de todas as experiências que teve a quando da sua vivência em nosso lar. E continua. E pensei na possibilidade de a criminosa ser alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Porque haveria de acusá-la se não lhe conhecia o passado total. Ter-lhe-iam dado educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe, viera de longe, como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento. Este pensamento, para mim, marcou-me. Quem sabe, viera de longe, como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento. Que laços uniriam aquela mulher à vítima igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso? E nós dizemos, sim, como teriam sido as suas vivências anteriores, as vivências dos dois, para haver este desfecho, esta cena tão lastimosa? Não sabia. André Luís não sabia porquê. Enxergava somente a pobre mulher, rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Ignorava como ajudá-la. Mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai. Irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la, quando alguém me chamou de súbito. Era Aniceto, que exclamava bondoso: venha, André, Vicente e você têm sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. André, seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Guardo a certeza disso e continuo buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem sono atormentado vivem estranhos pesadelos, de que não podem isentar-se de um instante para o outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida, em toda a parte, anda com os devedores. É isso. O que semeamos, colhemos. Vivemos na paz, estamos no céu. Vivemos no mal, na intriga, na mentira, estamos no inferno. Este é um comentário nosso. E continuamos. E com expressivo olhar, Aniceto acrescentou: voltemos ao centro. Devemos cooperar na oração. Terminou aqui o capítulo. Eu tinha só aqui um resumozinho que vou partilhar convosco. Então, neste capítulo, assistimos à exemplificação na prática dos ensinamentos aprendidos por André Luís em nosso lar. Ele, concentrando todas as suas capacidades mentais, focaliza o espírito sofrido de uma irmã, a Ana, passando a ver
o grande pesadelo em que se prendia, fruto de ter assassinado o amante que era casado. Descreve-nos toda a cena, falando do local, das personagens e dos seus diálogos. Mas também vimos que ele entendeu aquela situação. A maneira como trata a infeliz irmã, tratando-a com compaixão, sendo caridoso e fraterno. Diz-nos que se sentiu como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro e que, graças à vontade divina, sentiu por aquela infeliz a mais viva compaixão. Recordou as lições de aprendizado recebidas em nosso lar e pensou na possibilidade de Ana ser alguma pessoa querida ao seu coração. Pensando também se não desejaria auxiliá-la se ela estivesse a seu lado na família do sangue. Por que acusá-la se não lhe conhecia o passado? E vêm-lhe depois outros pensamentos. Se teria tido educação na infância, se teria tido um lar abençoado e a segurança de um afeto sem manchas, ou, quem sabe, teria sido uma incompreendida, com muitos sofrimentos e ao longo da vida. Com todos estes bons pensamentos, principalmente os de compreensão e paz, que muito ajudaram aquela irmã, no caso de André Luís, ele estava no caminho certo, estava num bom caminho de ajuda ao seu próximo. E conforme as palavras de Aniceto, no fim do capítulo, que diz: guarde a certeza disso, André, e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar sempre. Este era o pequenino trabalho que tinha para vos compartilhar convosco. Obrigado por terem vindo e por me terem escutado.